terceiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais avançado sobre o gráfico de linhas. Então vamos lá. Gráfico de linhas são chamados aqueles que definem uma função entre os dados apresentados no eixo horizontal e vertical. Os pontos que representam os dados são ligados por uma linha chamada de curva poligonal contínua. A seguir, vamos ver duas opções mais comuns para esse tipo de gráfico. Então, gráficos de total. Nesse gráfico, é acompanhada a evolução de um total ao longo do tempo. Esse tipo de dado é chamado acumulado, porque reflete todos os acréscimos e decréscimos ocorridos dentro de uma unidade de tempo. Alguns exemplos totais podem ser quantidade de pessoas atualmente empregadas na indústria ao final de cada mês, soma dos dados da caderneta de poupança ao final de cada ano, número de indivíduos infectados com o vírus, parece até que o livro estava prevendo, ao final de cada período observado. Veja a seguir outros exemplos referentes ao total de passageiros transportados em voo doméstico no Brasil entre 2006 e 2015. Nesse gráfico, são usados dados nominais, ou seja, obtidos pela contagem de passageiros. Então a gente pode perceber que houve aí exatamente uma evolução. Observe que é apresentado o total de passageiros por ano, sem qualquer comparação com o ano anterior. Para analisar esse gráfico, vamos considerar os itens a seguir. Unidade de medida. Atenção, os passageiros são medidos em milhões, como traz informação ali. Está subentendido que pode haver algum arredondamento. Linhas ascendentes indicam aumento no número de passageiros. Isso ocorre para todo o gráfico, indicando que houve um aumento do número de passageiros ano a ano. Para estudar a variação entre 2 anos, basta fazer a subtração entre os totais. Por exemplo, 2009 e 2010. Então, 70,1 menos 57,1 deu 13, né? Como estamos trabalhando em milhões, 13 milhões de passageiros. E nós podemos também falar de gráfico de variações. Nesse tipo de gráfico, ele é acompanhado da variação total de um valor ao longo do tempo. Em vez de informar o valor total em um dado momento, ele informa a sua variação em relação ao período anterior, que pode ser positiva, representando o crescimento, ou negativa, indicando o decréscimo. Então, quantidade de novos empregos gerados, pode ser um exemplo. Novos depósitos na caderneta de poupança ou retirada, número de casos novos de vírus detectados por unidade de tempo. Esse tipo de gráfico está sendo bem utilizado atualmente, né, na questão da média geral. Considerando os mesmos conjuntos de dados utilizados para representar o gráfico de total, o gráfico de variação terá um aspecto bem diferente, pois informa a variação do número de passageiros em relação ao ano anterior, e não total. Veja inicialmente a mesma tabela que deu origem ao gráfico anterior. Então, embaixo aparece a variação de um ano para outro. Se acumularmos a variação para cada ano em relação ao ano mediamente anterior, teremos a seguinte tabela, 4,2, 2,7, 7, 13, 12, que é justamente essa mudança aí de variação. Agora, né, nesse caso, cada ano informa a relação ao que antecede essa variação. Então veja como o gráfico ficou diferente do anterior. Opa, desci demais aqui. Então observe, ó, a gente consegue ver, né, quanto teve aí de variação, se houve uma variação muito grande ou pequena. Para a gente interpretar corretamente desse gráfico, é preciso dar atenção aos seguintes itens. O eixo vertical informa que está sendo representada a variação do número de passageiros em cada ano, e não a informação sobre os valores totais. O dado de 6,6 de 2012, por exemplo, informa que em 2012 houve um aumento de 6,6 milhões de passageiros em relação a 2011, mas não é apresentado o número de passageiros total em 2011, certo? Uma linha descendente não significa a redução total do número de passageiros. Enquanto a variação for positiva, há aumento total no número de passageiros, que pode acontecer uma variação menor ou uma variação mais ampla, certo? Por exemplo, de 2010 para 2013, embora a linha esteja decrescente, ainda houve um aumento do número de passageiros. Comparação entre total e variação. Esses dois tipos de gráfico, né, têm finalidades distintas, exibindo diferentes informações sobre o mesmo conjunto de dados. Então vamos ver alguma diferença. Gráficos de totais e gráficos de variação. Informa o total ao final de cada período. O de variação informa somente a variação daquele período em relação ao período anterior. Não apresenta totais negativos. Na de variação pode apresentar, indicando redução.
Exemplo, número total de empregados no Brasil no final de cada ano. De variação, saída de empregos negativos ou perdidos em determinado ano. Outro exemplo, total de apartamentos na cidade de São Paulo. De variação seria novos apartamentos construídos por ano, né, essa variação. A gente também pode falar de gráfico de dispersão. Toda observação de fenômeno é feita de maneira pontual, ou seja, é composta de várias observações em instantes diferentes. Vários experimentos que são relacionados à física utilizam esse tipo de gráfico. Ao observarmos a temperatura em determinado dia, podemos marcar a temperatura, né, registrada com pontos em um gráfico como exemplo a seguir. Então, por hora, nós temos aí a temperatura de um dia frio. Os dados apresentados se referem exclusivamente a 6 medidas, realizadas às 12 horas e 13 horas, 14, 15, 16 e 17. Podemos inferir que a temperatura caiu durante a tarde e, provavelmente, a temperatura se manteve constante entre 15 e 16 horas, como mostra aí esse gráfico de dispersão. E o que seria a linha de tendência, levando em consideração esse gráfico? Existem diferentes linhas de tendência que podem ser traçadas em um gráfico. Se ele apresenta vários altos valores e baixos, podemos buscar uma linha de tendência máxima ou mínima, ou seja, uma linha que vai se aproximar mais dos pontos, né, que deixam eles mais próximos dela. No caso do gráfico anterior, que apresenta uma queda com pouca variação, podemos buscar uma linha de tendência que seja a mais regular possível, que contém o maior número de pontos ou que divide o plano em quantidades aproximadas iguais de pontos. Então, observe, eu consegui desenhar aqui uma linha que pegou em 2 pontos e de um lado ficou 2 pontos e do outro ficou 2. Uma boa linha aí de dispersão. É possível criar uma linha de tendência utilizando 2 métodos. A interpolação, que é o processo de estimar valores entre 2 pontos de medição, nesse caso para os horários de 12 horas e 17 horas, e a extrapolação, que é o mesmo processo de estimular valores antes da primeira medição ou após a última, ou seja, antes das 12 e após as 17. Então, ó, coloquei aí, ó. No mercado de ações, as linhas de tendência são muito empregadas para tentar identificar momentos de inversão, quando os valores de 2 ações podem crescer e começar a diminuir ou vice-versa. São as chamadas tendências de altas e baixas. Falando um pouco mais sobre interpolação e extrapolação, né, a interpolação linear assume uma variação linear entre 2 pontos conhecidos. Em uma variação linear, as variações do eixo y são proporcionais à variação do eixo x. Vamos examinar, por exemplo, as temperaturas 13 horas e 40 minutos, fazendo uma interpolação linear. Como no horário de 13 horas e 40 minutos situa-se entre 13 e 14, precisamos analisar a variação entre esses 2 pontos. Então, demos um zoom aqui, né, bonitinho, botamos aqui. Então, o horário de 13 horas e 40 minutos apresenta uma variação de 40 minutos após 13 horas. Então, podemos utilizar uma regra de 3 para ficar mais claro. 60 minutos equivale a 2,5 graus Celsius. 40 minutos equivale a quanto dessa temperatura? Uma regra de 3 simples e a gente acha 1,67 graus Celsius. Dessa maneira, foi calculada a variação, que é uma queda de 1,67 graus Celsius. Essa queda é a relação, né, da temperatura das 13 horas, que era de 17 graus. Então, às 13 horas e 40 minutos, a temperatura era de aproximadamente 15 graus e 33 graus Celsius. E a interpolação linear oferece uma aproximação para o horário escolhido e não uma certeza, tá bom? A única maneira de realmente determinar a temperatura do horário de 13 horas e 40 minutos seria efetuar a temperatura. Então a gente consegue ter uma aproximação. É isso.